Queridos, estamos começando a exposição da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta extremamente importante, é uma carta que é dividida em basicamente dois blocos, né? O bloco 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos uma parte doutrinária, capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos uma parte prática. Então, nós temos aquilo que chamamos de ortodoxia e ortopraxia, a doutrina correta e a prática correta de se viver. É uma carta que Paulo escreve a uma igreja, existe aqui um debate, já vou entrar nesse debate, mas é uma carta que Paulo escreve teoricamente a uma igreja que ele mesmo plantou. A igreja de Éfeso havia sido plantada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Ele ficou mais de 2 anos naquela cidade, criou muitos vínculos naquela cidade, teve um grande avivamento naquele local. A Bíblia fala que muitas pessoas se convertiam, traziam seus livros de magia, queimavam. Houve um avivamento tremendo na cidade de Éfeso. E Paulo, então, foi o plantador daquela igreja. Ele criou vínculos profundos naquela igreja. Nós vamos ver em Atos capítulo 20, quando ele vai se despedir dos presbíteros daquela igreja, ele em lágrimas, os presbíteros em lágrimas, se despedindo, ele partindo, indo agora rumo a Jerusalém, onde ele seria preso logo ali na frente. Então, é uma igreja muito importante para o próprio apóstolo Paulo. É uma igreja também que há uma carta no livro de Apocalipse destinada a ela, a igreja de Éfeso, uma igreja que no livro de Apocalipse é descrita como uma igreja doutrinariamente correta, porém que havia abandonado seu primeiro amor. Mas existe um debate se essa carta Paulo escreveu especificamente para Éfeso ou se ela era uma carta circular. Por que existe esse debate? Porque alguns manuscritos mais antigos, aqui no verso 1, o verso 1 ele vai falar assim, ó, do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Alguns manuscritos mais antigos não contêm a palavra Éfeso aqui. E pela falta de pessoalidade na carta, alguns entendem que essa carta ela não foi escrita apenas para a igreja de Éfeso, mas era uma carta circular, uma carta que Paulo envia para uma igreja e quer que as outras igrejas também recebam para que elas ouçam isso, né? E existem algumas evidências para isso, né? No verso 15 do capítulo 1 de Éfeso, nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo ele vai falar que ele tendo ouvido falar da fé deles, então há uma evidência de que não havia uma pessoalidade, ele havia ouvido falar da fé daquele povo. Uma outra questão é que quando Paulo escreve, por exemplo, Romanos, quando ele escreve Corinto, principalmente Corinto, Romanos nem tanto, mas Romanos também tem alguma coisa, apesar de que Paulo não tinha ido para Roma, mas quando ele escreve Corinto, algumas outras cartas, ele cita nome de pessoas, manda um abraço para tal, né? E como ele tinha ficado mais de 2 anos em Éfeso, era normal que tivesse esse tipo de endereçamento na carta. Então existe um debate se ela era realmente uma carta para a igreja de Éfeso apenas, ou era uma carta circular. Agora, independente do fato de se tinha ou não tinha, se era ou não era apenas para Éfeso, os ensinos que estão aqui, eles são ensinos universais e que se aplicam para toda a igreja, né? Eu gostaria que nós pudéssemos ler do verso 1 até o verso 14, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Fala assim: Paulo, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, tá bom? Almeida Revista Atualizada, se você tiver aí, é mais fácil para você acompanhar. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Amém? Queridos, uma introdução, um começo de uma carta cheio de conteúdo, né? Muitas terminologias aqui difíceis, muitas terminologias aqui teológicas, mas a gente vai tentar dar uma desvendada nisso aqui, a gente vai tentar trabalhar isso aqui. Nós temos então ali o verso 1 e o verso 2, um prólogo, uma abertura, onde Paulo aqui ele está se apresentando, né, para aquele povo. Ele está dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui nós já temos algumas coisas que podemos aprender rapidamente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então Paulo aqui ele está defendendo seu apostolado, e ele está mostrando que o seu apostolado não era algo que ele havia desejado humanamente falando, mas era algo que o próprio Deus havia projetado para ele. E ele então chama agora aqueles homens que estavam vivendo na cidade de Éfeso, segundo essa ideia aqui, se a gente não considerar os manuscritos mais antigos, ele chama aqueles homens de santos, os santos que vivem em Éfeso. E aqui nós temos uma outra aplicação: aqueles que recebem a salvação de Deus são considerados santos por causa de Cristo Jesus, amém? Nós somos considerados santos, apesar de não sermos santos na prática, no sentido de não pecarmos. O olhar de Deus para nós é um olhar de um povo santo. Nós somos simultaneamente justos e pecadores, somos santos diante de Deus. Então ele escreve aos santos que estavam reunidos naquela cidade. E aí ele fala no verso 2, graças a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 3, ele fala algo tremendo. Ele fala o seguinte, olha só. Ele vai começar o verso 3 com uma expressão de louvor, com uma expressão de adoração. Ele vai falar o seguinte, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é tremendo, porque Paulo se apresenta, ele fala: olha, quem está escrevendo para vocês aqui é Paulo, apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus. Eu estou escrevendo aos santos da igreja de Éfeso. Eu estou escrevendo na graça e na paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí quando ele acaba de se apresentar, ele dá um brado de adoração, ele exulta em adoração, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele exalta o nome do Pai, ele exalta o nome de Deus. Ele começa essa carta com uma expressão de louvor, com uma expressão de adoração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E essa expressão de louvor e de adoração, ela tem que estar nos nossos lábios, se nós compreendemos o que Deus fez por nós. Se nós entendemos o que Deus fez por nós, a expressão de louvor e de adoração, ela tem que estar nos nossos lábios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus bendito, Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E aí ele fala por que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo era bendito. Ele fala o seguinte: porque Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aqui ele expressa então o seu louvor, expressa a sua adoração. Ele declara: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos entender algo. Se nós somos povo de Deus, se nós somos os santos que vivem em Timbó, se nós somos o povo de Deus, nós já temos sido abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. O Senhor já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. É muito interessante porque quando nós olhamos para o antigo pacto, para a antiga aliança, quando nós olhamos para aquilo que Deus promete para Abraão, nós percebemos que Deus promete para Abraão uma bênção da terra, uma bênção terrena. Ele herdaria uma terra, ele daria uma terra física, uma Canaã. E ele então seria abençoado, as bênçãos de Abraão estariam então sobre aquele povo. Mas quando nós olhamos agora para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que existe uma outra bênção para o povo de Deus agora também destinada. Essa outra bênção para o povo de Deus agora que está destinada, não é uma bênção da terra apenas, mas é uma bênção celestial. É uma bênção espiritual. É uma bênção que ocorre nas regiões celestiais.
É uma bênção que ocorre a partir do céu, é uma bênção que é derramada sobre o povo de Deus. O povo de Deus é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O povo de Deus, ele já está debaixo dessa bênção. Ele já está debaixo dessa bênção que vem do nosso Pai, do bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o povo de Deus já está debaixo dessa bênção espiritual. E nós precisamos nos apropriar disso. O povo de Deus precisa entender a sua real condição para que possa exultar e glorificar a Deus. John Piper, ele fala um negócio muito interessante. Ele vai dizer que quanto mais satisfeitos em Deus nós estamos, mais Deus é glorificado através de nós. Então a ideia de Piper é dizer o seguinte, ele defende aquilo que ele chama de hedonismo cristão. A ideia de que você tem que ter tanto prazer em Deus, que Deus se torna tão prazeroso para você, que você vai glorificá-lo muito mais, porque você se alegra demais nele. E o povo de Deus precisa entender que é abençoado por Deus, para que possa exultar dizendo, bendito seja o Deus e Pai. Por que muitas vezes o povo de Deus anda sem exaltar a Deus, sem glorificar a Deus, sem ter uma exultação de adoração nos seus lábios, louvando o nome do Senhor? Porque não compreende a sua real condição, não compreende o que Deus já fez por eles. Então falta o louvor nos lábios, porque falta a compreensão da real condição da igreja. A igreja é bendita. A igreja faz parte dos santos de Deus, e a igreja tem sido abençoada com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora, que bênção espiritual que é essa? Essa é a grande questão. Que bênção espiritual que é essa que está disponível para a igreja e que já foi derramada sobre a igreja? Não é o que nós estamos buscando, amém? É o que já nos alcançou. Nós não estamos correndo atrás dessas coisas. Essas coisas, elas nos alcançaram pela graça de Deus. Deus as derramou sobre nós, amém? É isso que aconteceu. Agora, que bênção que é essa? Essa bênção que Paulo vai descrever aqui é uma bênção trinitária, é uma bênção que vem do Pai, é uma bênção que vem do Filho e é uma bênção que vem do Espírito. E é a bênção da salvação, é disso que Paulo está falando aqui. E ele vai agora começar a expor essa bênção trinitária. Então ele vai falar aqui no verso 4 ao verso 6, ele vai dizer assim, olha só. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Então a primeira bênção espiritual aqui descrita pelo apóstolo Paulo, é uma bênção que vem do Pai. É uma bênção que vem do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a primeira bênção espiritual que ele fala aqui? A primeira bênção espiritual é a eleição. Ele fala o seguinte aqui, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, a primeira bênção aqui que Paulo descreve como sendo uma bênção espiritual dada aos santos, é a bênção da eleição. É o fato de que Deus escolheu os seus santos antes da fundação do mundo. Deus nos escolhe em Cristo, antes da fundação do mundo. Esse é um dos motivos pelo qual Paulo estava exultando aqui. Ele estava dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Queridos, nós precisamos compreender as grandezas das bênçãos de Deus. Ninguém está aqui porque é bom. Ninguém está aqui porque quis. Ninguém está aqui porque mereceu. Todo mundo que está aqui foi alvo da graça de Deus. Todo mundo que está aqui foi alvo da salvação soberana vinda da parte do Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do quanto que essa bênção é uma coisa impactante, é uma coisa maravilhosa? Deus te escolher antes da fundação do mundo, cara. Nós, que não somos merecedores, nós, que somos
vendidos ao pecado. Nós, que a Bíblia fala que fomos gerados em pecado. Nós, que durante tanto tempo nos rebelamos e nos voltamos contra Deus. Nós fomos alvos de uma eleição eterna. Nós somos alvos de um amor incondicional. Nós somos alvos de um desígnio de Deus na eternidade passada. Antes de Deus fazer o mundo, antes de Deus lançar os fundamentos da terra, antes de Deus estabelecer as coisas, Ele olhou e Ele disse: eu amo esse cara, eu escolho esse cara, e esse cara vai ser meu. Então, a primeira bênção espiritual aqui é essa, é a bênção da eleição. É por isso que Paulo está exultando. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Queridos, eu não sei você, mas isso tem que trazer alegria para o teu coração, cara. O fato de Deus ter te escolhido, o fato de Deus ter te separado na eternidade passada, isso tem que trazer exultação, tem que trazer adoração para os teus lábios. Isso tem que trazer alegria, tem que trazer gozo indizível, tem que trazer vontade de adorar a Deus, cara. Porque nós não somos merecedores. Essa é a primeira coisa que ele vai falar aqui. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Essa é a bênção do Pai. A gente, quando vai formular algumas questões teológicas, nós costumamos dizer que existem 3 pactos firmados por Deus. Existe um pacto chamado de pacto de redenção, existe um pacto firmado pacto de obras, e existe um pacto firmado pacto de graça. O pacto de obras é o pacto que Deus firmou com Adão, quando colocou Adão no jardim. Havia uma condição para Adão. Adão, se tu comer, tu vai morrer. Se tu não comer, tu vai poder comer da árvore da vida. Então havia uma condição e Adão ele seria salvo por meio de suas obras, correto? A salvação dependia justamente da atitude que Adão tomasse. Qual é o pacto de graça? O pacto de graça é o pacto que foi firmado por meio de Jesus, a qual agora nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pelas obras dele. Amém? Agora qual é o pacto da redenção? O pacto da redenção é o pacto que foi firmado na eternidade passada antes de Deus criar o mundo. Quando a gente olha para Gênesis 1:26, a Bíblia ela vai dizer o seguinte: façamos o homem. A Trindade reunida no conselho eterno. Está lá a Trindade reunida. Não havia nada sido criado ainda. Mas a Trindade está reunida e ela diz: façamos o homem. Vamos fazer o homem. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali, todo o plano de salvação, todo o plano de redenção, ali tudo já foi estabelecido. Deus já estabeleceu aquilo que aconteceria no futuro. E Deus nos escolheu nesse tempo, na eternidade passada, antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu para um propósito. Qual é o propósito? Está logo na sequência. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou. Depois a gente vai entrar nessa parte. Então, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, lá na eternidade passada, Deus olhou para o seu povo, e Ele escolheu o seu povo, e Ele agora destinou o seu povo para algo. Ele falou: eu os escolho, eu vou dar minha salvação para eles. Mas para quê? Para que esse povo agora seja santo e irrepreensível. Para que esse povo agora seja tornado à imagem de meu filho. E para que esse povo agora seja o meu representante na terra. Para que eu tenha uma luz no mundo, para que haja um sal na terra, para que haja um povo meu, zeloso e de boas obras, para que haja um testemunho de Deus na terra. Então, para que Deus nos escolhe? Nos escolhe para nos salvar, obviamente, em primeiro lugar, mas para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então, nós precisamos entender que existe uma bênção de Deus derramada sobre as nossas vidas. E essa bênção de Deus derramada sobre as nossas vidas é essa eleição que nos dá um destino, nos dá um propósito, a santificação, para que sejamos parecidos com Deus. E ele continua, olha só, ele vai falar o seguinte: e em amor, isso é lindo, né, cara? Ele nos escolhe antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E aí ele fala assim, ó, e em amor. Olha isso, cara, e em amor. Deus em amor. Aqui a gente está falando da eternidade passada, a gente não está falando do tempo presente, gente. Isso aqui é em amor da eternidade passada.
quando o mundo não tinha sido criado, quando nada ainda havia. O texto fala que em amor, Ele nos predestinou. Ele nos predestinou. Em amor. Ele olhou para ti, Ele te predestinou em amor. Ele te escolheu e depois em amor Ele te predestinou. Ele te deu um destino de antemão, porque é isso que significa predestinar, é dar um destino de antemão, predestinar, a um destino dado de antemão. Então Ele te escolhe primeiro para algo, para ser santo e irrepreensível, e Ele te predestina em amor. Para que Ele te predestina em amor? Ou qual é o alvo do amor? O que esse amor faz com você? Ele te predestina para Ele. Olha só o que Ele fala na sequência, verso 5. Nos predestinou para Ele. Olha isso, cara. Eu não sei você, cara, mas eu fico amarradão com isso, cara. Porque Ele nos predestina em amor para quê? Para Ele mesmo. Ele nos dá um destino de antemão, e o destino é qual? É Ele, é para que nós sejamos dEle. Ele nos predestina para Ele. E aí Ele continua na sequência. Para Ele, para quê? E para adoção de filhos. Para que nós sejamos seus filhos. Nós cantamos aqui. Para que nós sejamos seus filhos. Então Ele escolhe um povo de antemão para ser santo e irrepreensível, para ser seu representante na terra. E esse povo que Ele escolhe de antemão, Ele predestina, Ele dá um destino de antemão. E essa predestinação, ela não é uma predestinação para a tua vida pessoal, em vários aspectos. Não que Deus não tenha destino profético para ti, Ele tem. Mas é uma predestinação para Ele. É para você ser dEle. Esse é o propósito, é para que tu corra para Ele. Lembra daquilo que Jesus ele fala? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Por quê? Porque Deus é que nos predestinou para Ele, para Jesus, para Cristo. Nós fomos para Cristo porque fomos predestinados para isso. É por isso que nós estamos aqui. Porque fomos predestinados para Ele, é por isso que nós corremos para Ele. É por isso que quando você ouviu, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, é por isso que tu correu para Ele. Porque tu estava predestinado para Ele. Tu tinha sido separado para Ele. Desde a fundação do mundo. Ou desde antes da fundação do mundo. E quando nós vamos para Cristo, o que nós recebemos? O que a Bíblia fala? A todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então olha que louco, cara, Ele nos predestina para que nós corramos para Ele. E quando nós chegamos nele, nós nos tornamos filhos do nosso Pai Celestial. E a gente se torna então os filhos do Deus vivo. Os filhos do Deus vivo. E o texto fala que isso acontece por meio de Jesus Cristo, porque Ele nos predestina para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo. E aí Ele vai dizer, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu usei dicionário, lendo a Bíblia, foi lendo essa palavra. Tinha me convertido há pouquíssimo tempo, estava lendo minha Bíblia, cheguei, segundo o beneplácito da sua vontade. Deixa eu te dar uma dica, quando tu encontrar uma palavra que tu não entende sentido, não pula. Procura um dicionário, pega uma outra tradução, tenta entender o texto. Porque existe um mistério sempre nos textos, né? E a palavra beneplácito significa bom propósito. Segundo o bom propósito da sua vontade. Sabe por que Ele fez isso? Por causa da vontade dEle, cara. Por causa do bom propósito da tua vontade. Não foi por causa do que Ele viu em ti. Não foi porque Ele olhou para ti, Ele previu alguma coisa em ti, Ele viu que tu faria alguma coisa de bom, que tu seria um bom cidadão. Não. Ele fez isso porque Ele quis. Porque Ele tem um bom propósito. E Ele tinha um propósito em relação à nossa salvação. Então é segundo o bom propósito da sua vontade. E o verso 6, na parte A do verso 6, Ele vai falar para que Ele faz isso. Sabe para que Ele faz isso? Para o louvor da sua graça. Para o louvor e glória da sua graça. Sabe por que Deus salva pecadores? Para que a graça dEle seja exaltada. Para o louvor da sua graça. Para que as pessoas olhem e digam o seguinte, existe um Deus gracioso no céu. Existe um Deus bondoso sentado num trono. Existe um Deus gracioso. Ele faz isso para que o nome dele seja exaltado. Nós somos beneficiados, amém? Mas é o nome dele que é exaltado. Quem se beneficia somos nós. Mas quem tem o crédito é Ele.
é Ele que tem o nome exaltado por causa da sua salvação. É desse modo que Deus age, trazendo louvor e glória para a sua graça. Então, esse é o segundo ponto. A segunda bênção espiritual aqui, que o Pai concede, é a adoção de filhos. É a adoção de filhos. Então, primeira bênção espiritual, a eleição. Segunda bênção espiritual, a adoção de filhos. Predestinados para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Então esse é o primeiro ponto. Nós temos aqui a salvação sendo dada como uma bênção espiritual. Essas são as bênçãos espirituais, amém? É isso que é a bênção espiritual que Paulo está descrevendo aqui. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que bênção espiritual? A eleição e a adoção de filhos. Mas ele não para por aí, ele continua. Porque a salvação é trinitária, a salvação não ocorre apenas por parte do Pai. E aí vem a parte do Filho, olha só, a parte B do versículo 6 até o versículo 12, olha só. Para o louvor da glória da sua graça, a parte A do versículo 6. E aí ele fala o seguinte, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado com A maiúsculo. Quem é o amado com A maiúsculo? Cristo. Cristo é o Filho unigênito do Pai, ou era o Filho unigênito do Pai, o amado do Pai. Então, Deus me ama, Deus ama Cristo. E Ele nos ama porque estamos em Cristo. Porque estamos escondidos nele, porque passamos por ele, porque fomos predestinados para ele. Então agora somos amados do Pai também, porque do modo como ele amou o Filho, ele agora nos ama, nos dando a adoção de filhos também. Então ele fala que ele concedeu gratuitamente no amado. Verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui nós temos já duas bênçãos espirituais dadas pelo Filho. O Pai elege de antemão e predestina para adoção, correto? O que o Filho faz? O Filho redime e remove pecados. Então é a salvação trinitária ocorrendo. O Pai escolhe e predestina, o Filho redime e perdoa pecados, correto? É isso que ele vai falar aqui no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, a primeira bênção espiritual que nós temos vinda do Filho é a redenção. A redenção que recebemos por meio de Cristo Jesus. Agora, o que é redenção, gente? O que é ser redimido? Redenção, ela tem a ver com o ato de compra de um prisioneiro, tem a ver com libertação. Ser redimido é ser liberto por meio de um pagamento de um preço, é isso que significa ser redimido. Então, Cristo, ele é aquele que pagou um preço para que nós fôssemos libertos. Libertos do quê? Fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos da escravidão de Satanás, fomos libertos dos poderes desse mundo. Cristo é aquele que nos liberta. Cristo não vem só perdoar pecado. Cristo vem te libertar do poder do pecado. Então, ele é aquele que vive uma vida reta, perfeita e santa. O pecado não tem poder sobre ele. Cristo vive uma vida sem pecado. E agora ele comunica esse poder de viver uma vida sem pecado aos homens. Obviamente que isso não acontecerá de maneira plena nessa era, só na era vindoura. Mas ele comunica agora esse mesmo poder sobre os homens. A Bíblia fala que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é derramado sobre nós agora para que nós venhamos a viver em novidade de vida. Então a ideia é que o pai ele escolhe e predestina. O filho liberta. Liberta os predestinados, liberta os escolhidos. Aqueles que Deus escolheu de antemão, aqueles que Deus predestinou de antemão, o filho agora liberta eles. Ele pega eles e ele liberta do poder do pecado. Cara, tem que ler João 10, marca em casa para tu ler João 10, porque a Bíblia, em João 10 é tremendo, a Bíblia fala que todo aquele que o Pai dá vai a ele, e todo aquele que vai a ele de maneira nenhuma ele lançará fora. E a Bíblia fala que ninguém pode os arrebatar da mão dele. Então todo aquele que é dado para o filho agora é o bom pastor que cuida do cara. O filho agora é o bom pastor, aquele que agora cuida dele. Ele vai começar João 10 dizendo, olha, existem muitos salteadores, muitos ladrões, mas só o pastor é que entra pela porta. Então eu sou a porta das ovelhas, entrem pela porta. Então ele vai mostrar que ele agora é o pastor de quem? Ele é o pastor dos eleitos, ele é o pastor dos predestinados, ele é o redentor desses homens. Ele é aquele agora que salva esses homens eficazmente.
Cristo não morreu para possibilitar a salvação. Cristo morreu para salvar eficazmente. Ele morreu para te tirar do domínio das trevas. Olha o que vai falar Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-o na cruz. A Bíblia ela vai dizer também que ele nos libertou do império das trevas. E nos deu, fomos destinados agora ao reino do Filho do seu amor. Então Cristo, ele não morre para possibilitar, para abrir uma porta de salvação, não, Cristo morre para salvar eficazmente, porque ele morre agora por aqueles que Deus havia escolhido e predestinado, e ele agora salva eficazmente aqueles homens. Ele salva de maneira poderosa, ele redime, o Pai escolhe, o Pai predestina, o Filho redime, o Filho executa a obra, o Filho é o executor da obra, o Pai é o idealizador, o Pai projetou, mas o Filho executa. O Filho vai trabalhar, o Filho vai redimir, o Filho vai fazer a obra. E aí o texto ele fala que nós somos redimidos pelo seu sangue, e nós alcançamos o quê? A remissão dos pecados. Essa é a segunda bênção espiritual que o Filho dá para a gente. A primeira é a redenção, ou seja, libertar a gente do poder das trevas. E a segunda é a remissão dos pecados. Sabe por que hoje a gente pode se achegar na presença de Deus? Sabe por que a gente hoje pode orar em nome do Senhor Jesus Cristo? E a gente pode se achegar diante de um Deus santo? Porque os nossos pecados foram removidos. Nós nunca poderíamos aparecer na presença do nosso Deus se nós não tivéssemos tido os nossos pecados removidos. Somente os santos aqui podem aparecer na presença desse Deus. Somente aqueles que foram abençoados, somente aqueles que receberam as bênçãos espirituais, esses agora podem ir para a presença do Pai. Porque eles receberam a remissão dos pecados. Esses homens agora são salvos, eficazmente salvos, perdoados os pecados. Os pecados foram lançados no mar de esquecimento. Abre comigo Isaías 1,18, é muito lindo esse texto. Isaías 1,18. Isaías 1,18. Olha só. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a pura lã. Então, olha o que Isaías está profetizando aqui, né? Isaías, num tempo pretérito a Cristo, ele está olhando e ele está dizendo, ei, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Porque ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não interessa qual foi o pecado que nós tenhamos cometido, não há pecado imperdoável diante de Deus. O único pecado imperdoável diante de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nada mais é do que a recusa da obra de Deus. Então, o Filho, Ele nos perdoa os pecados, Ele nos remove os pecados, Ele nos limpa, Ele nos lava. Abre comigo Salmo 103, do verso 1 até o verso 4, por favor. Olha só. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mais uma vez a gente começa com uma exultação, amém? Lembra que Paulo começa, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Agora o salmista ele começa dizendo, bendize a minha alma. O que esses caras entendiam que a alma deles tanto bendizia a Deus? Eles entendiam isso que eu estou falando aqui. Era isso que eles compreendiam. Paulo compreendia a salvação trinitária, era isso que fazia sua alma bendizer ao Senhor. E aqui o salmista ele está agora entendendo também essa salvação trinitária antes do tempo ainda, porque isso é pretérito a Cristo, mas ele já compreendia realidades celestiais, ele já compreendia bênçãos espirituais, e ele fala o seguinte, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí olha só o que ele vai falar no verso seguinte. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades,
Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Bota o verso 5 para a gente. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, você está percebendo o mesmo espírito do salmista com Paulo? O mesmo espírito. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Queridos, como nós precisamos disso. Como nós precisamos lembrar a nossa alma dos benefícios de Deus. Como nós precisamos lembrar a nossa alma da salvação que Deus nos deu. Como nós precisamos nos lembrar a nós mesmos daquilo que o Senhor realizou por nós, para que nós possamos bendizer a esse Deus. Para que nós possamos nos alegrar nesse Deus, para que nós possamos ter prazer nesse Deus. Porque quanto mais satisfeitos desse Deus, mais esse Deus é glorificado em nós. Ou através de nós. E qual é essa bênção, então, que tanto o salmista quanto Paulo estão falando? É a remissão de pecados. Deus perdoou os pecados na cruz, os nossos pecados. Aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram predestinados, agora foram resgatados, redimidos e perdoados. Perdoados, meus amigos. Eu não sei se você tem noção da dívida que era contra você. Eu não sei se tu tem noção do que seria a condenação do inferno. Eu não sei se tu tem noção de onde Deus te tirou. Eu não sei se tu sabes qual era o buraco que tu estava enfiado. Eu não sei se tu tem noção do que é viver uma vida apartada da presença de Deus e pior, morrer sem a presença de Deus. Mas esse Deus perdoou pecados, cara. Perdoou dívidas impagáveis. Jesus, uma vez falando com uma pessoa, contando uma parábola, falando sobre o dever de perdoar sempre, ele conta a parábola de um homem que tinha uma grande dívida para com um rei. Mas essa dívida era impagável. Não tinha como pagar. E aí ele chega diante desse rei, implora por misericórdia e o rei perdoa a sua dívida. E logo na sequência o que acontece? Esse homem encontra um outro homem que devia para ele, e ele cobra a dívida daquele homem, aquele homem não tinha como pagar a dívida, e ele bota aquele homem no cárcere. E aí a Bíblia fala que Jesus dá uma palavra dura dizendo que aquele homem ele havia cometido um grande pecado porque havia recebido um perdão de uma dívida e não havia perdoado uma dívida menor do que aquela que ele havia recebido perdão. Eu não sei se você tem noção do tamanho da dívida que a gente tinha. A gente é aquele homem que recebeu a dívida impagável, cara, o perdão da dívida impagável diante do rei. Você podia viver 10 mil anos na terra tentando fazer tudo certo e não ia conseguir pagar a tua conta com Deus, cara. Não teria jeito da gente pagar nossa conta com Deus. Por isso que o escrito de dívida que era contrário a nós, no formato de ordenanças, removeu ele inteiramente, cravando ele na cruz. Então, gente, a bênção espiritual que o Filho concede é essa. A bênção espiritual do Pai, eleição e adoção. A bênção espiritual do Filho, redenção e remissão de pecados. Ele nos dá a redenção e a remissão dos pecados. E aí ele continua aqui, né? Falando o seguinte: a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Lembra que a eleição e a adoção era para louvor da glória da graça de Deus? Agora, do mesmo modo, a redenção e a remissão dos pecados é segundo a riqueza da graça desse Deus. E aí ele continua, que Deus derramou abundantemente sobre nós, ou seja, Deus derramou essa graça abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito das promessas que propuseram em Cristo, o segundo bom propósito que ele propuseram em Cristo. E aí ele vai falar aqui no verso 10, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Aqui ele está falando justamente que com a vinda de Jesus, a Bíblia vai falar em Gálatas, capítulo 4, verso 4, se eu não me engano, que Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos, né? E o que acontece agora, nessa plenitude dos tempos, Deus agora iria fazer convergir para Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Cristo começaria agora a exercer o domínio. E aí ele continua, nele digo, no qual fostes também herança, predestinados, olha só o final do verso 11 aqui, predestinados, ou seja, fomos predestinados para isso. Predestinados para quê? Ou predestinados por quê? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Algumas pessoas questionam isso, falam, mas Deus escolheu um, não escolheu outro, como é que é esse negócio? Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Romanos 9:20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso não tem direito o oleiro de fazer um vaso para desonra e outro vaso para honra? Ele é Deus. Nós somos homens. Nós não temos como discutir com Deus. A única coisa que nós podemos é receber a sua graça e louvar o seu nome.
porque Ele propôs em Cristo derramar sua graça em nós. Fomos eleitos nele, predestinados para adoção. Recebemos a redenção e recebemos a remissão dos pecados. Glória a Deus por isso. E aí ele vai continuar, olha só. Verso 13 e verso 14 é a bênção do Espírito. Lembra que a salvação é trinitária? A salvação quem concede não é só um, é três. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Todos os três trabalham na operação da salvação. E aí o Deus Pai, então nós já vimos, predestina e adota. O Deus Filho redime e perdoa pecados, remove pecados. E o que o Deus Espírito faz? Ele vai falar aqui, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que o Espírito faz? Qual que é o papel do Espírito na salvação? Deus Pai predestina, adota, Deus Filho redime, remove pecados, e o Deus Espírito sela os corações que receberam a pregação da verdade e creram nela. Ele sela. Sabe o que é esse selo, cara? Sabe o que é esse selo? O que significa esse selo? A gente não está muito acostumado com isso, porque selo para nós é para correio, né? Pelo menos era, agora nem tem mais isso, eu acho, nem sei como é que funciona hoje em dia. Mas na minha época tinha correio. Quem é dessa época aí? A gente estamos ficando tiozão, né? Então o que acontece? O selo não tinha nada a ver com correio naquela época. O selo tinha a ver com determinar uma propriedade, uma autoridade sobre uma propriedade. Então, por exemplo, quando um rei ele emitia um decreto, ele pegava uma carta e ele destinava essa carta a um destinatário. E era selado, então, com o selo do rei. Aquilo mostrava que aquela carta pertencia ao rei. Então, o selo tem a ver com marcar propriedade. Essa é a ideia do selo. O selo marca a propriedade. Então, a ideia é o seguinte: Deus Pai escolheu e predestinou para adoção, o Deus Filho redimiu e perdoou, está selado. É meu. É do Pai. Esse aqui foi comprado. É isso que significa o selo, é isso que o selo tem a ver. Então, o selo tem a ver justamente com marcar propriedade. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Você sabe que existe uma distorção muito grande em relação à ideia da marca na testa e da marca na mão, né? Todo mundo já ouviu a questão da marca da besta, a marca na terra, a galera fala que é um chip, que vai colocar um chip, todo mundo já escutou isso, né? Cara, isso não tem nada a ver, porque na verdade a ideia é fazer um contraponto ao selo de Deus. Abre comigo Apocalipse 7:3, vamos lá. Apocalipse 7:3 está falando de um juízo que viria ali, né? E esse juízo alcançaria as pessoas, mas um povo não seria alcançado por esse juízo. É muito parecido com aquilo que aconteceu no Egito. Lembra no Egito? Quando Israel tá no Egito, tem as pragas contra o Egito, e aí Israel não sofre as pragas, né? Agora, por que não sofre as pragas? Porque tem um selo, olha só. Dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, o que ele está dizendo? Ó, não derrama o juízo ainda. Porque a gente precisa selar na fronte os servos do nosso Deus. Então, quando a Bíblia ela fala de selo, de marca, essa marca é espiritual, ela não é uma marca física, amém? Então, é o selo do nosso Deus. Apocalipse 9:4 vai mostrar a ideia daí contrária. Olha só, foi-lhes dito que não causassem dano à erva e à terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo. Então, o juízo viria somente aos homens que não têm o quê? O selo. Esse selo é o selo do Espírito. É o selo que o Espírito imprimiu na tua vida. A gente não vê, mas o mundo espiritual vê. Eles enxergam. Eles olham para a Iana, está selada na fronte. Tem uma marca, um carimbo, propriedade de Deus. Foi comprado. Comprado, redimido. Lembra que redimido é comprado? Comprar aquilo que estava sobre a posse de outro. Foi comprado. Propriedade do Senhor. Então, essa é uma bênção do Espírito. Isso é o que o Espírito opera na salvação. É o modo como ele trabalha. E mais do que isso, olha só o que ele vai falar ainda. Ele vai falar que o Espírito não é só um selo, mas ele é um penhor. Ele é o penhor. Ou seja, Deus ele coloca o Espírito em nós, dando a garantia de que ele vai voltar para buscar isso que é dele. Porque o Espírito não é nosso, é dele, amém? Então, o que é um penhor?
Um penhor, eu sei que o Jander sabe o que é, eu também sei o que é, né? Penhor é o que? O Hélio deve saber o que é penhor também. Penhor é o quê? É quando tu pega algo que é teu, deixa com o outro, para provar que tu vai vir para buscar de volta. Isso é um penhor. Então, o que é o penhor do Espírito? É a salvação que Deus opera. Ele elege, Ele adota, Ele redime, Ele perdoa pecado, Ele sela e Ele penhora. E Ele está dizendo, eu vou voltar para buscar, é meu. Eu vou voltar para buscar. Está penhorado. O Espírito está ali. É a garantia da salvação. Então, o Espírito, ele é aquele que nos garante uma redenção até o final. Aquele que foi salvo será salvo, não porque é poderoso para salvar-se, mas porque o Espírito conduzirá em santidade. O Espírito fará a obra. O Espírito, ele marca esse homem, e esse homem agora é de Deus. E como disse Jesus, todo aquele que é dado a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Não lanço fora, é meu, é propriedade minha. Comprei. Eu quero, ainda que seja feio, zoado, eu quero. É meu. É? As coisas que são tuas, não são? É teu. E você não quer que ninguém as arrebate da tua mão, ou quer? Deus é maior do que todos e Ele não permitirá que seja arrebatado da mão dEle. Então a salvação, ela é uma salvação trinitária. Ela é operada desde a eternidade passada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Olha só o que fala Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que ele há de completá-la? Porque Ele colocou o Espírito. E o Espírito é poderoso. O Espírito é forte, o Espírito tem poder, o Espírito é Deus, gente. O Espírito não é uma energia impessoal, o Espírito não é uma substância. Porque às vezes as pessoas confundem o que o Espírito é por causa da linguagem que aparece do Espírito. Derramou o Espírito, então os caras acham que é uma substância, um líquido. Não, o Espírito é Deus. É Deus Todo-Poderoso. É a terceira pessoa da Trindade. Co-igual ao Pai, co-igual ao Filho, co-igual ao Espírito. Igual em poder, igual em glória, igual em autoridade, igual em louvor, tudo. Tem nada. A Bíblia ela fala que é uma substância divina que subsiste nas três pessoas. Não há diferença de poder, não há diferença entre essas três pessoas. Elas são todas iguais em poder e autoridade. E do mesmo modo que o Pai decretou algo, o Filho decretou algo, o Espírito também agora está atuando. E é assim que Ele atua na salvação. Ele sela o povo de Deus. Em outras palavras, a salvação começa em Deus, que nos elege e nos predestina, e termina com Deus, que nos sela e nos busca. A salvação começa no Senhor e ela termina no Senhor. Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. A salvação é uma obra trinitária, é uma obra de Deus. A salvação não é uma obra humana, gente. Os homens não podem salvar a si mesmos. Os homens não têm capacidade de se salvar. Os homens não querem ser salvos por si mesmos. Os homens precisam de um Deus que os eleja, que os predestine. Eles precisam de um Deus que perdoe os seus pecados, que os liberte. E ele precisa de um Deus que coloque o seu Espírito garantindo que ele vai chegar até o final da caminhada. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se a tua salvação dependesse de ti, certamente tu perderia, cara. De certeza. Se ela dependesse 5% de ti, tu ia perder ela. Porque ia chegar um determinado momento da tua vida que tu ia chutar o balde. Tu ia dizer, quer saber, eu não quero mais esse negócio aí. Mas sabe quem está ali sempre trabalhando no teu coração, sempre te convencendo da justiça, do juízo e do pecado? Quem está ali sempre atuando na tua vida é esse Espírito de Deus que te selou. A gente é selado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa salvação, gente, ela começa em Deus e ela termina em Deus. Judas, versículo 24, fala assim: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Então, ora aquele que é poderoso para vos preservar dos tropeços e para apresentar vocês com salvação imaculada diante de Deus na sua glória. Você entende então essa bênção espiritual que é concedida aos santos de Deus? São as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus, gente. São essas bênçãos espirituais. É por isso que Paulo está exultando. É por isso que Paulo está bem dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que nos alegrar, gente. Isso tem que nos dar exultação. Fui salvo não por causa de mim mesmo. Se dependesse de mim, cara, o que eu queria era ir
ir para o inferno, cara, se dependesse de mim. Eu era adepto da propaganda, porque antigamente tinha umas propagandas, né? No inferno tinha negócio de escola, um monte de mina, aí no céu uns anjinhos tocando harpa. Eu falava, eu quero ficar no inferno, o inferno é mais legal do que o céu. Não era assim que a gente pensava, era só eu pensava assim, vou para o inferno é mais legal, no céu não tem nada para fazer. Quem mudou essa vontade? Quem que muda? Quem que opera? É o Senhor, gente. É o Senhor. Então, seja Deus bendito, seja Deus louvado, seja Deus adorado, seja Deus engrandecido por sua tamanha salvação. Que nós possamos começar a bendizer o nosso Deus em louvor e glória. Que nós possamos começar a bendizer o nosso Deus, como o apóstolo Paulo, como o salmista. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma a Deus e tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. Te alegra no teu Deus, te alegra no Deus da tua salvação, porque Ele nos salvou. Amém, gente? Glória a Deus. Gostaria também de, antes da gente encerrar, trazer 3 aplicações rápidas aqui para a igreja como um todo. Em primeiro lugar, caso você esteja ouvindo o Evangelho da Salvação e começando a crer no Filho de Deus, eu quero te chamar a confirmar a tua eleição por meio de arrependimento e fé, se esse é o teu caso. Se você tem escutado o Evangelho da Salvação e você tem começado a se mover em direção a esse Evangelho, teu coração tem começado a queimar por causa disso, o Senhor está te chamando. O Senhor está te trazendo para perto dEle. Confirma a tua eleição por meio de arrependimento e de fé. Segundo caso, caso você já seja um crente que tenha o Espírito Santo e esteja lutando contra a carne e contra o mundo, eu quero te dizer, ora aquele que é poderoso para te livrar dos tropeços. Ora aquele que é poderoso para te livrar dos tropeços. Judas, versículo 24. Ora a Deus. Fala, Deus, só Tu és poderoso para me livrar dos tropeços. Eu, sem Ti, não posso nada. Queridos, esse é o lema do crente. Sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Sem Ti eu não tenho capacidade de me salvar. Queridos, nós precisamos nos esvaziar da nossa justiça própria. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos méritos, de acharmos que fomos nós que escolhemos a Deus, fui eu que fiz uma oração, fui eu que fui lá na frente, fui eu que aceitei Jesus, fui eu, tem que sair da nossa boca. Foi Deus quem nos salvou. Foi Deus, só Deus. O que a gente fez, gente? A gente pecou. Foi isso que a gente fez. A gente abandonou o Senhor, é isso que a gente faz. O que a gente dá como resposta para Deus? Muitas vezes frieza espiritual, apostasia. A gente não tem mérito de nada, gente, de nada. E se não for Deus salvar a gente dos tropeços, se não for Deus conduzir a gente sempre, cara, a gente precisa aprender a depender do Senhor. Você tem que acordar de manhã, você tem que dizer, Deus, me livra dos tropeços, Senhor. Me ajuda, Senhor, me guia, por favor. Espírito Santo, me ajuda, me guia, me conduz. Porque se a gente não depender de Deus, se a gente achar que a gente tem alguma força, algum mérito, a gente não vai conseguir bendizer o Senhor como o apóstolo Paulo bendisse. O apóstolo Paulo bendizia o Senhor porque ele sabia que ele era o pior dos pecadores, é isso que ele fala. Ele fala, cara, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, ele fala. Nem sou digno. Sou como um chamado fora do tempo, ele fala. Eu persegui a igreja de Deus. Eu fui um homem mau, um homem ímpio, era isso que ele falava. Ele não estava procurando o Senhor, ele estava indo matar crente. Mas o Senhor procurou ele. O Senhor achou ele no meio do caminho. Se apresentou para ele. E agora, porque ele entendia isso, e você entende que quem entende isso é mais fiel? Quem entende isso é mais fiel. Porque sabe que cara, não tem nada para dar para Deus, então ele quer fazer tudo que ele pode, porque nada pode. Ele quer glorificar esse Deus. Ele fala, cara, Senhor, eu não tenho mérito nenhum, não tenho nenhuma capacidade, então me guia, me ajuda a te honrar nessa terra, a ser santo e irrepreensível, porque tu me predestinou para isso. Então esse é o segundo ponto. Cara, se tu é um crente de verdade, tu já tem o Espírito, cara, começa a pedir para o Senhor te ajudar, cara. Começa a ser guiado por esse Espírito, pelo amor de Deus, cara, para de andar em justiça própria.
Para de achar que tu tem mérito, para de achar que tu faz isso, que tu faz aquilo. Não, porque se eu fizer isso, porque se eu fizer aquilo, porque se eu orar, porque se eu for... Para com isso, cara. Você não tem nenhum mérito. Se não fosse o Senhor, ter começado uma salvação na eternidade passada, cara, a gente não estava aqui, gente. A gente não estava aqui. Se não fosse lá na eternidade passada o Senhor ter nos escolhido. Já parou para pensar nisso? Te escolheu, cara. Com base em quê? A base é o beneplácito da sua vontade. É aquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. É isso. Foi por isso que ele te escolheu. Porque ele quis. Não porque ele viu alguma coisa boa em ti. Mas porque ele quis, porque ele te amou. Em amor ele te predestinou para a adoção de filho. Em amor, cara. Antes de tu nascer. Antes de tu ser gerado no ventre da tua mãe. Ele te amou. Com amor eterno eu te amei, com bondade, com graça eu te atraí. Jeremias 31, verso 1. Com amor eterno eu te amei, e com bondade e graça foi que eu te atraí. E o terceiro ponto. Talvez você esteja vivendo a sua salvação empoderado pelo Espírito Santo já. O Senhor já tem te livrado dos tropeços, você tem conseguido caminhar uma vida cristã na qual tem honrado a Deus. Se esse é o teu fato, se esse é o fato sobre a tua vida, se alegre no Senhor com alegria indizível, porque isso procede dele, não de ti. Se alegre no Senhor com alegria indizível. Se alegre nele, fale, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me mantido. Obrigado porque o Senhor tem me conduzido. Obrigado, Senhor, a honra é tua, a glória é tua, não é minha. A glória e a honra são só tuas. Elas não são minhas. Então, se você tem honrado a Deus, saiba que isso procede do Senhor. Procede de Deus. É por causa dele que você tem honrado a Deus. Não é por causa da tua força, não é por causa da tua inteligência, não é por causa da tua sabedoria, não é por causa do teu coração quebrantado, porque a Bíblia fala que o nosso coração é terrivelmente corrupto. Se tu tens um coração quebrantado, é porque o Senhor tem quebrantado o teu coração, porque Ele tem arrancado o coração de pedra e colocado um coração de carne, porque Ele tem imprimido, escrito a lei com a tinta do Espírito no teu coração. É só por isso. Senão a nossa condição seria a mesma de todos. Isso é extremamente importante nós entendermos. Sabe por que é importante a gente entender? Aqui eu estou falando agora com esses que têm honrado ao Senhor através da sua vida, porque senão nós nos tornamos meritocratas. Achamos que somos melhores do que os outros, não temos paciência com os fracos na fé, consideramos os fracos como débeis, porque eles não fazem o que eu faço, porque eles não oram como eu oro, porque eles não leem como eu leio, porque eles não agem como eu ajo. E aí você começa a se tornar um arrogante, um homem que não tem paciência com os pequenos, com os pequeninos do Senhor. Então, se o Senhor tem te derramado graça na tua vida, é porque Deus é bom, cara. E você precisa se alegrar nele com alegria indizível. Você precisa se alegrar com alegria indizível. Você tem que glorificar Deus. Você tem que, como o apóstolo Paulo, olhar e dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem me livrado dos tropeços. Ele tem me livrado dos tropeços. Ele tem me ajudado a não cair. Ele tem me guiado até aqui, tem me dado força. Amém, povo de Deus? Que a gente se alegre na salvação do Senhor. Que a gente se alegre na salvação do Senhor. Então essa salvação trinitária funciona do seguinte modo. O Pai nos escolhe, Ele escolhe a propriedade, Jesus compra a propriedade e o Espírito sela a propriedade. Amém? O Pai escolheu a propriedade, o Filho comprou a propriedade e o Espírito botou o selo. É meu. É propriedade minha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Gostaria de chamar o louvor aqui à frente.